Bom dia, mãezinha, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Aqui. Ok. Bom dia, Tayane, tudo bem? Como é que tá? Vamos lá. Então, vamos para a nossa 21ª live sobre a teologia do corpo, mais uma vez, porque ontem nós já fizemos essa live, mas, por alguma razão, hoje vocês vão precisar, enquanto assistem a live, tacar água benta assim no celular, para ver se o negócio vai funcionar. Tô brincando. Bom dia, Kelly, tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vinda. Então, já comecem aí assistindo a live, iniciem a oração do Santo Rosário enquanto assistem, porque, pelo amor de Deus, ontem eu fui enganado, fui tapeado, como diria o Pica-Pau. Coloquei a live aqui pra rodar. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Coloquei a live lá pra rodar, falhou. Olha só, água milagrosa de Lourdes, não é nem água benta, isso aqui, ó, poderosa. Brincadeira, gente, que isso? Meu Deus do céu. E aí não foi, aí não salvou, e paciência, né? E aí acontece o quê? O que tem que fazer? Tem que fazer de novo, né? Porque se eu não faço, aí a culpa é minha. É. Então vamos lá, gente. Que bom, obrigado, Kelly. Vai dar. Então, muito bem. Antes de começarmos, já anuncio mais uma vez, dia 26/6, 8 horas da noite, aulão Aurora, um olhar para o princípio, em que eu vou falar sobre o plano divino para o matrimônio, tá certo? Um ato da criação, tá bom? O valor é R$ 9,90, sim, baixíssimo, como vocês podem notar. E os interessados podem me enviar uma mensagem pelo direct que eu compartilho o link, tá certo? Para a aquisição do seu lugarzinho na sala de aula, tá certo? Então, muito bem. Agora vamos lá. Certo, então, de novo, mais uma vez, né? O nome ficou bem legal, né, Stephanie? Eu gostei também. Foi não sei como é que me veio o nome, não. Acho que eu tava rezando, sei lá, e pensei. Mas foi. É um nome bonito mesmo, eu gostei. Então, e aí, vamos lá. Então hoje, de novo, mais uma vez, né, repetindo de novo. A live de ontem, tá certo? Nós vamos falar sobre o amor enquanto sendo fiel, né? Amor enquanto fiel. Amor é fiel, né? Terceira característica do amor. São Paulo II aponta 4. É livre, total, fiel e fecunda. A fecundidade nós deixaremos para amanhã e hoje nós vamos falar sobre a fidelidade do amor, né? O amor ele é sempre necessariamente fiel. Bom, existem duas razões para que a coisa seja assim. Em primeiro lugar, o amor ele é necessariamente fiel porque o amor ele não é como o afeto, certo? Vamos partir deste argumento hoje, tá bom? Vamos lá. Então, nós vimos nas duas últimas aulas o seguinte: que nós somos muito mais complexos do que parecemos no primeiro olhar, né? O ser humano ele possui uma dimensão física, uma dimensão psíquica, uma dimensão espiritual. O ser humano ele possui impulsos naturais por ser material, por ter um corpo. Ele possui certas paixões que são ou afetos e assim por diante, né? Que geram os sentimentos e as emoções que surgem a partir de um estímulo externo e não só de uma emoção interna, natural, ao qual se está inclinado e etc., né? Essas paixões elas já existem naturalmente no ser humano, mas elas sempre são reativas, elas reagem a algum estímulo e etc., mas existe também a dimensão espiritual. Oi, mãe, bom dia.
existe também a dimensão espiritual, que não é reativa de maneira nenhuma. Exige um movimento da vontade, exige um querer para que o ser humano vá e faça e realize e queira mesmo e deseje e assim por diante, né? Mas é necessário um certo esforço, por assim dizer, diferente da dimensão afetiva, que ela simplesmente acontece. Tá bom? Então, notem. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, né? O amor ele deve ser necessariamente considerado como fiel, porque ele é o oposto daquilo que são os afetos. Né? O que os afetos eles fazem? Como é que acontece com eles? Né? Vocês já estão craques nisso, já tenho falado aqui todos os dias disso. Você põe um estímulo diante do sujeito, diante do indivíduo, diante da indivídua, tá certo? E este estímulo que foi colocado diante da pessoa, ali, diante do indivíduo, diante da indivídua, tá certo? Vai gerar necessariamente uma inclinação daquele indivíduo, daquela indivídua, àquele objeto. E esta inclinação, ela pode ser a repulsa ou ela pode ser a aproximação. Tudo bem? Isso a gente chama de paixão ou afeto, né? O afeto ele tem essa dupla possibilidade. Ou ele aproxima ou ele repele. É necessariamente assim. A gente chama isso de concupiscível e irascível, né? O concupiscível quer, ele aproxima, ele deseja o bem imediato, né? Enquanto o irascível quer o bem árduo, certo? Ele repele. Não entendi. Ele repele. Não entendi mesmo. Ele repele. Tá certo? Ele quer afastar um mal imediato em vista de um bem árduo, de um bem difícil. Tá certo? É sempre assim. O afeto ele é sempre, por assim dizer, reativo. Ele vai ser despertado sem um movimento da vontade, sem que eu queira, né? Então, indivíduo. É isso mesmo. Agora entendi. Tá bom. Então, eu ainda vou fazer uma piada um dia, que é... Eu não vou fazer agora não, deixa para outro dia. Tá bom, então muito bem. Eu não sei como ninguém pensou nessa piada ainda, mas sei lá, ela deve ser tão tosca que quando eu fizer eu vou ser xingado até. Tão tosca que a piada é. Mas tá bom, um dia eu vou fazer, mas não hoje. Então veja só, o afeto ele é sempre desse modo, né? Ele é sempre reativo, assim. Então, por exemplo, você pega um sujeito e o coloca diante de, né, um sujeito menino, um homem, um rapaz, né? E coloca diante de uma moça muito bonita, linda, charmosa, garbosa, tá certo? Então, você coloca ele diante dessa moça e é, assim, quase que muito natural, na verdade, que ele vai olhar para ela e vai, puxa vida, é muito bonita, né, meu Deus do céu, entende? Então... isso é natural, notar a beleza de alguém é uma realidade bastante natural, na verdade, né? Então haverá uma inclinação de aproximação, porque tudo que é belo, necessariamente ele quer que esteja próximo. Então esse sujeito que olhar para uma moça bela vai querer estar perto dela. Puxa vida, eu quero estar próximo, agora eu quero conversar com ela, agora eu quero saber o que ela gosta, agora eu quero saber o que... Entende ou não? E isso vai sendo, por assim dizer, uma trilha, né? Um caminho de origem do sentimento que a gente chama de paixão. É assim que a paixão surge. Primeiro o sujeito olha, ele nota beleza, se encanta pela aparência, depois ele começa a conversar, se encanta pelas ideias, e depois de se encantar pelas ideias, ele pode declarar, meu Deus, acho que eu estou apaixonado. Né? Então, porque ele teve um contato não só com a moça sob um aspecto externo, mas também sob um aspecto interno. Ele olhou para ela, ele notou. Tem uma beleza, é notável, isso me chama atenção, né? Ela me chama atenção. E depois ele começa a conversar e vê que de fato, puxa vida, me parece que nós temos os mesmos interesses. Meu Deus, e o que ela gosta, o modo dela falar, o jeito dela enxergar o mundo, tudo isso é encantador. Meu Deus do céu, acho que eu estou apaixonado de fato, né? Resumidamente, em 30 segundos, a paixão ela acontece desse modo, entende? É um desejo de aproximação do outro, de que o outro esteja perto, do seu ladinho, né? Assim, junto, tá certo? Isso é paixão. Paixão vem de padecer, né? Você se inclina, você padece, né? Junto do outro, nesse sentido, né? É passio, né? Paixão vem de passio, de padecer. Você se inclina ao outro nesse sentido, né? Muito bem, então,
é mais ou menos por aí que vai. Mas é simplesmente reativo. Ao mesmo tempo em que, veja, notar a beleza de uma moça, notar a beleza do seu interior e se inclinar a ela de algum modo, faz gerar uma paixão, isso num primeiro momento, né? Quem nunca, né, no período da adolescência, notou a beleza de alguém, bem, se encantou pela pessoa em determinado momento, e pouco depois a pessoa fez uma coisa que me pareceu assim, nojenta, assim, né? Sei lá. Eu digo nojento não no sentido do, sei lá, que quer que seja nesse sentido, mas talvez tenha usado uma palavra ruim. Mas isso é, assim, repulsivo, né? Então, eu não quero estar perto disso, que coisa horrorosa, né? Então, você vê, tem uma beleza, existem algumas qualidades que foram mostradas por ele a você, porque é evidente que a pessoa que se sabe encantadora fisicamente, no momento em que uma pessoa se aproxima dela, ela quererá continuar o encanto, entre aspas, né? E vai apresentar ali as qualidades interiores nesse sentido, e apresentando as qualidades interiores, nós vamos imediatamente ali ter o quê? Só coisa boa, né? Então, é evidente que nós teremos todos os estímulos para que a paixão permaneça, né? Então, o que acontece? Aí, pois é. E aí, olha pra isso e fala, meu Deus do céu, né? Nossa, amor da minha vida, né? Meu Deus do céu. Nossa, coisa maravilhosa. E aí acontece alguma coisa, o cara faz uma outra coisa, que a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? O que é isso? E aí começam a aparecer algumas coisas que não são tão, enfim, qualificáveis quanto a gente imaginava que fossem, né? E aí a moça, ela começa a repelir, ou o sujeito, né, olha para aquela moça linda, maravilhosa, e vê que ela na verdade é uma megera, tá certo? Começa a repeli-la de algum modo, né? Tipo, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Não, eu não quero isso pra minha vida não, Deus me livre. Ou outras coisas, né, nesse sentido. Então, vejam, no primeiro momento a pessoa sempre, evidentemente, vai sempre apresentar qualidades boas, né? Depois que enxergam as outras coisas, aí a gente começa, vamos ver, né? Então, não que qualidades ruins sejam impossibilitadoras do amor, de maneira nenhuma, né? Na verdade, muito pelo contrário, porque todo mundo tem um monte de qualidade ruim. Essa é a condição natural do ser humano nesta terra. Ter qualidades ruins, né? Então, muito bem. O fato é que, quando nós entrarmos em parênteses, né? Quando nós entrarmos no Homem Histórico, eu vou falar de uma das qualidades do amor enquanto perdão, mas não por agora. Depois a gente olha para a coisa e fala, bem, mais ou menos, né? Ou seja, o afeto, ele pode ser... ele pode receber uma oposição direta por um outro afeto que é despertado por um outro estímulo, tá certo? Então, veja, né? E por coisas bobas, assim, né? Então, adolescente, hein? Lembra, estamos falando de adolescentes, né? E aí, a moça... ela vai jantar com o rapaz, vai comer um hambúrguer naquele food truck, né? Porque adolescente faz isso, né? Então, vai comer um hot dog na barraquinha lá, vai comer um pastel na feira, o que quer que seja, né? Adolescente faz esse tipo de coisa. Então, e aí, vai lá, sai com o cara e o cara começa a comer, que parece um Shrek, parece um ogro, e aí a menina olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, Deus que me livre, né? O cara mais baba do que come, né? E etc. É nojento, eu não quero isso pra minha vida, né? Percebe? Porque é esse tipo de coisa que vai despertar afeto, né? Então, não quero, nojento. Tá, sai fora, tá certo? Ou seja, você tem estímulos muito legais, você tem um estímulo, assim, esquisito, tá certo? E você coloca numa balança para ver o que é que vale mais, ou você corre ou você fica, né? A depender da força de cada um dos estímulos. Deu para entender ou não? Depender do que é que tem mais valor ali para você nesse sentido, né? Valor não enquanto um valor no sentido forte do termo, né? Espiritual e tal, mas no sentido mais afetivo mesmo. Muito bem. Um exemplo tosco, para que vocês vejam a coisa, né? Então, a moça, ela tem uma unha horrorosa, ela não pinta. O sujeito, ele, sei lá, enfim, tem bafo,
tem um CC miserável, não passa desodorante, não gosta de tomar banho. Ah, tem chulé, Entende ou não? São estímulos afetivos, né? Então, nós estamos falando de coisas sérias, do tipo, o cara não gosta de trabalhar. Isso é sério. Isso não é um estímulo afetivo. Isso é pra você olhar e falar, esse homem não é um homem. Entendeu ou não? Isso aí é um saco de batata. Tá certo? Deixa ali, quer ficar ali, parado do jeito que tá, né? Isso não é um homem, né? Então, não gosta de trabalhar é outra coisa. Entendeu ou não? Então, vejam. Agora, entendendo essa dimensão afetiva, a gente pode dizer o seguinte, olha, o amor, ele é, né, livre, total e fiel, porque independe, no primeiro aspecto, ele independe dos estímulos que me são apresentados ou não, ruins ou positivos e etc. Se há um amor, ele é constante, ele permanece, ele é fiel. Tá certo? Que é o papai. Os céus. Independente dos estímulos, entendeu ou não? Ele é fiel, tá certo? Agora veja, e é assim, não porque, né, nossa, ultimamente, gente, a gente tá num período, assim, meio esquisito, na verdade, né? As pessoas, elas não estão interessadas na verdade, elas estão interessadas em dizer coisas que são batidas, no fundo, né? Que já não fazem o menor sentido, que é tão... Já tá meio que ultrapassado, já é meio tosco. As pessoas que dizem isso deveriam ser... ter a boca tapada com fita... Como é que é o nome daquela? Silver tape, né? Talvez fica quieta. Não, tô brincando. Mas o fato é que há uma... É brincadeira, hein? Mas o fato é que há uma ignorância, assim, absurda, né? Então, a gente fala de qualquer coisa que seja, que tenha, evidentemente, né? Que seja evidentemente defendido pela igreja, porque é bom, porque é verdadeiro e vai ser defendido pela igreja necessariamente, né? E toma como um argumento religioso. Você tem uma visão religiosa do mundo, blá, 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 cego. Como é que foi que como é que é o nome do cara? Quem foi que falou pro Casarré? Zé de Abreu. Zé de Abreu falou pro Casarré ontem, hoje, sei lá, que ele estava cego pela religião, né? Ou seja, a gente defende a vida, a gente defende o matrimônio, a gente defende a família e a gente é cego pela religião. Quando a verdade é que estas coisas, elas não são de interesse religioso, puramente. Presta atenção, minha gente. Interesse religioso é o quê? Missa, é confissão, entendeu ou não? É o sacramento e assim por diante, tá? De maneira estrita mesmo aqui, né? Óbvio que tudo que deriva disso de algum modo, que é verdade, que é bem, vai ser defendido pela igreja necessariamente, né? Mas defender a família, defender a vida, defender o matrimônio não é uma realidade religiosa, mas é uma realidade humana, ora, né? Tem um poeta grego, eu não me lembro qual é o nome dele, não é o Salúcio, eu não me lembro dele, ele diz o seguinte, né? Não, ele é latino já, né? Romano. Sou homem e, portanto, tudo aquilo que é humano não me é alheio. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à natureza humana, de alguma forma, pertence também a mim. É de meu interesse. Tá certo? Porque eu, afinal de contas, sou humano, né? Entende ou não? Tem uma fala de um filme... eu vou citar um filme da cultura pop. Acho que é o filme... Qual é o nome do filme, Jesus? Eu acho que é o Vingadores... Qual que é o dos dois lá? Tem o Endgame, que é o como é que é o nome lá? E tem o outro que é antes, como é que é o que aparece o Thanos lá? Ultimato. Não é o Ultimato, é o que vem antes desse. Como é que é? Guerra Infinita. É Guerra Infinita o nome? Guerra Infinita. Tá bom. Então, não tem nenhum jovem, na minha página não tem jovem pra me dizer como é que é o nome. Então, Guerra Infinita. E aí, num determinado momento do filme, tem o Peter Quill, que é o Senhor das Estrelas, né? Que é o do Guardiões da Galáxia lá. Ele fala um negócio, né? O Guaxinim lá, o Rocket, diz pra ele o seguinte: você quer defender o Guerra Infinita, mãe, obrigado. O Rocket diz o seguinte pra ele: você quer defender o universo? Pra quê? O universo nunca fez nada por você, né? Ele fala: eu quero defender o universo porque eu sou um dos idiotas que mora nele, né? Tipo, se esse negócio é destruído, eu também sou, pomba, entende? É mais ou menos por aí, entende? Ou seja, né? Por que você defende a vida? Por que você defende a pessoa? Por que você defende a família? Porque eu sou um idiota que também é ser humano, pomba. É por isso que eu defendo, né? Entendeu ou não? Esse é o ponto. Não é porque religião... Deixa de ser tonto, né? Não é por isso, entende?
É porque eu sou um panaca que ele fala babaca. Eu sou um dos babacas que mora nele, ele fala. Eu sou um ser humano, afinal de contas, entende? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho... Entende ou não? Né? É por isso que eu defendo isso aqui, né? Então, ora, ser de cunho religioso bastaria, né? Pra gente defender, porque afinal de contas é a verdade, né? Plenamente convicto de que a verdade tá ali, mas não é por isso, entende? É porque isso é natural ao ser humano. E aí, ontem eu me lembro de ter citado Gustavo Corsão, no seu livro chamado Claro Escuro. Ele vai por este lado. Gustavo Corsão escreveu o livro, ele publicou o livro em 1957. Na década de 50, aqui no Brasil, estava em discussão entre os intelectuais um tema que, na verdade, atualmente ele já não é mais discutido, porque a verdade é que hoje nós somos os filhos do divórcio, né? Como o título de um capítulo, né, do apêndice do livro, que foi escrito pela Day Falcon, que é a esposa do Rafael Falcon, diz muito bem, né? Nós somos os filhos do divórcio. Naquela época não tinha, então eles estão escrevendo, alguns a favor, outros contra, outros, na verdade, de ideias assim absolutamente opostas às ideias de Gustavo Corsão e da igreja, mas ainda assim contra o divórcio, porque diziam que essa coisa, na verdade, seria meio que uma reafirmação da família, como ela é, e etc e tal. Então é interessante, na verdade, ler as discussões, mas o fato é que o Corsão, ele parte do princípio que é o seguinte: olha, a família, ela não deve ser defendida porque, né? Porque São Tomás também, é verdade. A família, ela não deve ser defendida única e exclusivamente sob o prisma religioso, matrimonial, mas sob o prisma da razão natural. A família é uma realidade natural ao ser humano, e ele olha para diversas culturas, né? Nos primeiros capítulos, num dos primeiros capítulos, assim, acho que no terceiro capítulo, ele olha para diversas culturas distintas que vivem o matrimônio de um determinado modo, né? Em que o homem dá um tabefe na cara da mulher para selar o matrimônio, outras culturas que botam simplesmente uma aliança no dedo, outras culturas que pisam numa taça, outras culturas que, né, o sujeito tem que lutar, outras culturas que a mulher que dá um tabefe no homem, outras culturas... Enfim, são diversas as possibilidades, infinitas as tradições que selam o vínculo matrimonial ali, né? E todas elas têm uma conotação singular, tá certo? Uma mesma e única conotação, que é o seguinte: em cada um destes ritos, seja o tabefe da mulher, seja o tabefe do homem, seja pisando no copo, seja lutando, seja... Entende? Tem uma mesma e única conotação, mesmo e único significado. Aquele rito marca uma decisão existencial. É para a vida toda que eles estão fazendo aquele negócio, entende? Não é por um determinado momento, não é por um pedacinho da vida, mas é para a fidelidade, para toda a existência daqueles dois indivíduos aqui nesta terra. Deu para entender? Independente do rito que seja. Por quê? Veja, isto não é. E aí ele faz isso olhando, né, de maneira etnológica, né? Ou seja, para as diferentes etnias e culturas e assim por diante. Ou seja, é natural ao ser humano, tá certo? Olhando para as diversas religiões e culturas e assim por diante, selar o vínculo, o laço matrimonial com um rito, e que este rito, que sela o laço matrimonial, tenha uma conotação de perpetuidade, que marque a vida inteira daquele indivíduo, tá certo? Então, presta atenção aqui agora, hein? Agora presta atenção. Isso acontece por uma razão simples. São Tomás, ele explica, né, do seguinte modo, na Suma, quando ele fala sobre o matrimônio. É assim porque, naturalmente, o homem, ele foi criado para permanecer unido à mulher. Como? De que modo, né? Vejam, tudo pela razão natural, ainda não sob o aspecto religioso, fazendo uma exegese bíblica necessariamente, ainda não. Diz o seguinte, né? Então, homem e mulher se unem por uma necessidade reprodutora, né? Então, vai reproduzir, vai gerar uma nova vida. Se unem por essa realidade. Ele coloca nesses termos. Então, se unem, geram uma nova vida. Bom, então, geraram uma nova vida, podem se separar como alguns animais? Não. Por quê? Porque no período da gravidez, a mulher exige, de algum modo, os cuidados. Então, o homem precisa permanecer ali para prover, para proteger e assim por diante, né? E aí acontece que, em seguida, a mulher dá à luz ao filho. E aí o filho exige da mulher certas coisas, como uma alimentação, um afeto e assim por diante.
Então o pai está livre, pode ir embora, deixa a mulher com a criança e pronto, acabou? Não, porque a educação ela deve acontecer em conjunto. O ser humano exige a participação de dois, pai e mãe, para que a educação aconteça da maneira como deve, certo? Da maneira natural, né? Maneira natural. E aí dois permanecem e educam aquela criança, certo? Só que a educação ela não se restringe exclusivamente à realidade da alimentação, do limpar o bumbumzinho do neném e do dar um carinhozinho. Mas ela vai muito além. Então, é necessário que aquela criança seja ensinada certas coisas que dizem respeito à busca da verdade, ao bem, à virtude, ao trabalho, à dedicação ao outro, ao serviço e assim por diante, né? Todas estas coisas são ensinadas pelos dois, pai e mãe, certo? Em primeiro lugar pelo exemplo, em segundo lugar pelas palavras, né? Muito bem. Agora, acontece que, né, depois de ter educado, a criança cresceu, foi embora, agora ela casou, foi ver a vida dela, né, deixa lá dois e acabou, pronto, agora podem separar. Não, porque agora ambos um precisam do outro. Então Tomás diz o seguinte, agora estão velhinhos e a mulher precisa cuidar do marido, o marido precisa cuidar da mulher, né? Na velhice, um tem ao outro e é isto, tá certo? E é só isso aí mesmo, né? Então, naturalmente, tá certo? Por necessidades muito naturais ao longo da vida do homem, né? O matrimônio indissolúvel, ele é uma instituição necessariamente assim, tá certo? Que deve respeitar necessariamente a fidelidade e a indissolubilidade. São João Paulo II, dentro da teologia do corpo, ele começa na primeira catequese olhando para a indissolubilidade do matrimônio no princípio da criação. Ele se contrapõe aos fariseus junto de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 19, né? Dizendo que a dureza dos corações é que resulta no divórcio, ou seja, o pecado, tá certo? Mas não uma realidade intrínseca ao matrimônio. O matrimônio ele não foi feito intrinsecamente, ou seja, como uma característica interna para o fim, para acabar. Isso não é próprio da estrutura matrimonial, tá certo? No princípio não era assim. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, os dois serão uma só carne, acabou. E aí Jesus diz, né, que o homem uniu não separe o homem. O que Deus uniu, isso, o que Deus uniu não separe o homem. Perdão. O que Deus uniu não separe o homem. Tá certo? A fidelidade conjugal, ela é natural ao matrimônio, percebe? Portanto, o amor, ele deve necessariamente ser fiel, ok? Um outro ponto, então, falamos sobre a fidelidade sob o prisma da liberdade, falamos sobre a fidelidade sob a perspectiva da natureza do matrimônio e agora a fidelidade sob o prisma da totalidade. Não é possível que ninguém se entregue, tá certo? Totalmente, senão por fidelidade. Não dá. É impossível que alguém se entregue totalmente a mais de uma pessoa. Não dá, é impossível. Nós temos um exemplo de Nosso Senhor, né, no Evangelho, quando ele fala sobre dar a César o que é de César. Né? É impossível servir ao mesmo tempo a dois senhores. Ou amará um, repudiará o outro, ou amará o outro, repudiará o um. Né? É necessariamente assim. Ou seja, lembrem, né, do exemplo de Jacó. Se casa com Raquel e com Lia. Né? Quem é a esposa favorita, amada mesmo por Jacó? Raquel. O que acontece com Lia? De algum modo ela é rejeitada, e ela se sabe rejeitada, e por isso ela tem que armar certas artimanhas, né? Ok? Entendeu ou não? É assim, né? Então, essa realidade da totalidade, ela é um princípio da fidelidade também. Ninguém se entrega totalmente se não for fiel. Ok? Então, a fidelidade é uma característica intrínseca ao amor, porque o amor não é afeto, ele é uma realidade espiritual, portanto ele é fiel e ele não muda com o tempo. Ele é estável, ele permanece, ele é constante. O amor, ele é fiel porque é uma realidade intrínseca ao matrimônio, de maneira muito natural. Né? O laço matrimonial, ele foi feito para ser assim. As pessoas, quando se entregam uma ou outra, elas se entregam para a fidelidade, para permanecer juntas para o resto da vida. É assim que funciona o matrimônio, né? Não é para acabar em determinado momento. E ela é fiel, ele é fiel, o amor é fiel porque ele é total. Porque não é possível, tá certo, se entregar a uma pessoa totalmente, senão na fidelidade. Tudo bem?
Então, muito bem. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que essa live fique salva. Foi muito melhor que a de ontem, na verdade. Então, eu fiquei feliz. Vocês compartilhem, por favor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E lembrem, dia 26/6, aulão, Aurora, um olhar para o princípio, às 8 horas da noite. Estejam comigo. O valor é só R$ 9,90. Valor, assim, ridículo, tá? Assim, baratinho. Tá certo? Vocês não reclamem do valor, porque tá muito barato para vocês ganharem uma aula, tá certo? Ao vivo, comigo, para tirar todas as dúvidas ali. E além de tudo, ter uma aula lá já, quem adquirir, já entra na plataforma, já tem uma aula de quase 2 horas sobre o matrimônio, que tá muito boa, na verdade, né? De uma perspectiva bastante prática, na verdade. E vocês ganharão também um bônus, tá certo? Eu vou dar um presentão para vocês, que por enquanto eu não vou dizer o que é, mas eu revelo em breve, tá bom? Qual é o presente que eu irei dar para quem estiver lá comigo. Então tá, né? Quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim por direct e vocês e vocês vão receber o link. A Mari perguntou por que só isso. Eu sei lá, porque eu quis que fosse só isso, né? Eu não sei se tem uma resposta. Eu acho que, na verdade, é porque é o primeiro, né? Quem sabe? É para todo mundo entrar e, com o tempo, talvez o valor suba. Vamos ver, né? Então, a promoção é agora. No princípio, vejam, é o primeiro aulão pago que eu tô fazendo aqui nessa minha página aqui, né? Então, é para que todo mundo entre de fato, né? Essa é a ideia. E é isso, tá o preço de 2 brócolis. Ontem? Domingo, eu fui no Hortifruti comprar algumas coisas para fazer o almoço. Aí comprei batata, não sei o que, brócolis, alface e algumas coisas. E aí fui comprar o brócolis, tá de promoção, 2 brócolis por R$ 9,90. Então é o valor do brócolis, tá bom? Promoção do brócolis é a promoção do aulão, tá certo? Brincadeira. Mas entrem lá, então tá muito bom de verdade, vocês vão gostar bastante, assim, de verdade vão gostar mesmo, assim. Então, mandem uma mensagem por direct que eu mando o link pra vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e a gente se vê em aula amanhã.